cambiar ropa, não. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Vamos ver se a Noelle chega por aqui. E aí, como tá a cesta de vocês, né? Vocês estão aqui. Imagino que deve estar em clima de quarentena, né? Igual aqui em São Paulo. Então, gente, vai comentando aí de onde vocês estão assistindo. Se você é pré-candidato de primeira viagem ou não. Enfim, essas coisas todas, né? Pra aguardar a Noelle chegar. Aí, quando a Noelle chegar, a gente começa, beleza? Ah, que bom, Tânia, que conseguiu chegar. A pastora Tânia é minha aluna. Feliz que você esteja aqui. Já vi que você entrou no grupo do Telegram, certo? Muito bom. Ah, olha, Antônio Filho tá no Maranhão. A Noelle já chegou. Vamos lá, ver se ela consegue entrar. Tá carregando, vamos ver se entra logo. Primeira viagem. Ei, Olá, Noelle, tá boa noite. joia? Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo também. E aí, pessoal, todo mundo tá ouvindo direitinho? Vocês estão me vendo também? Porque estava dando um probleminha aqui. Eu tô vendo você direitinho. Ótimo. Então, gente, vocês já sabem, né? Essa aqui é a Noelle, doutora em ciência política, minha colega, mas ela também é advogada, especialista em direito eleitoral, direito administrativo, direito público, direito municipal, ou seja, ela é muito craque, né? E já trabalhou em muitas campanhas. Qual que é a ideia da live de hoje? A live de hoje é a gente conversar sobre como vocês irão garantir uma pré-campanha segura, né? Quer dizer, que ninguém vai ligar na tua porta, não vai te chegar uma multa, você não vai tomar nenhum susto, né? Por que a gente pensou nisso? Veja bem, porque tem muita gente que decide arriscar, né? Falar, olha, eu sei que isso aqui é um tanto quanto perigoso, não tenho muita certeza, mas eu vou arriscar. Porém, tem outras pessoas que não têm grana como para se arriscar a tomar uma multa. E a ideia hoje é vocês tiverem clareza do que com certeza vai te custar uma multa, o que não, e o que poderia te custar, e aí vai depender de você fazer essa análise se você quer arriscar ou não. Então, hoje é isso que a Noelle vai contar para vocês. Gente, compartilhe isso aqui com teus colegas de partido, com tua equipe, enfim, com todas as pessoas para garantir que ninguém vai cometer esse erro. Ajuda os coleguinhas aí a ficar com o bolso seguro, tá? Então, clica aqui no aviãozinho que tá aqui embaixo. E aí a gente vai começar, beleza? A gente vai comentando aí onde vocês estão, enfim, ou de sempre, se você é pré-candidato, se você é assessor. E é claro, vocês já sabem, né? Se você tiver dúvidas no decorrer da live, vai colocando que no final a Noelle vai responder, beleza? Vamos lá, então? Não perca, viu? Vai ser jogo rápido, mas importantíssimo. Vamos lá, Noelle. Então, vamos começar pelo primeiro ponto. O que eu posso fazer na minha pré-campanha de uma forma tranquila, que não vai me custar nenhum susto? O que pode ser feito na pré-campanha é exaltação da imagem pessoal do candidato e exposição de ideias, de opiniões pessoais, né, a respeito de assuntos que sejam importantes para o seu município ou de assuntos que estejam em voga. Você pode fazer essa exposição tanto nas suas redes sociais, quanto participar de debates, participar de programas de entrevistas, né? Isso é permitido. O que é vedado expressamente é fazer o pedido explícito de voto, né? É aí isso que o texto... Exatamente. O problema que é o quê? É a interpretação dessa expressão, né? Pedido explícito de voto. Porque a pré-campanha, ela é uma situação relativamente nova, assim, no nosso cenário, né? A primeira vez que existiu foi em 2016, né? Então, nós só tivemos aí 2 eleições que tiveram essa figura nova. Então, tem muito pouco tempo, assim, e o TSE, ele tá com um posicionamento, assim, muito oscilante em relação ao que pode e o que não pode na pré-campanha, né? Então, no primeiro momento, em 2016, ele foi muito rígido, depois ele começou a abrir, né? Começou a aceitar mais em 2018, depois agora já está com um posicionamento mais tendente a segurar de novo, né? Mas o que a gente pode perceber, assim, que é claro, é que o TSE, ele demonstrou, nessa última resolução que ele publicou ano passado para as eleições de 2020, que ele está tendente a dar um peso maior para a liberdade de expressão dos candidatos do que para a legalidade estrita, né? Do que para a letra da lei, né?
estrita. Então, essa expressão pedido explícito de voto, o que a gente sabe é o seguinte, obviamente que você não pode falar vote em mim, né? Vote no meu candidato, né? Deposite seu voto em mim, né? Essa expressão é por óbvio que a gente consegue interpretar que é pedido explícito de voto, né? Mas existem algumas palavras, né, que o TSE adotou, que são as chamadas palavras mágicas, né? Magic words, que ele pegou de uma decisão, né? De uma tradição mais americana. E tem algumas expressões que a gente já sabe também que não pode ser utilizada, mesmo que não englobe a palavra voto, né? Então, por exemplo, me ajude a ser o representante do município, me ajude a governar o município, né? Então, não está pedindo voto expressamente, mas está usando algumas expressões. E se você falar, me ajuda a transformar? Mesmo caso, você estaria brincando de ganhar uma multa? Porque a gente tem visto muito isso no lançamento de pré-campanha, né? Vídeos onde a pessoa fala, eu quero muito isso aqui, me ajuda, vem comigo. Isso, eu acho perigoso, né? Então, o que acontece? Como o TSE está nessa tendência, né? Eu acho que, assim, essas magic words são palavras que expressam um pedido explícito de voto, não necessariamente contendo a palavra voto. Então, se você está dando a entender para o eleitor que você está chamando ele e para que ele, num contexto eleitoral, para que ele deposite o voto em você, já poderia configurar um pedido de voto, né? Mesmo que você fale, me ajude a ser representante, me ajude a transformar, né? Então, eu já acho essas expressões um pouco perigosas. Uhum. Não, é outra coisa que eu vejo muito, especialmente com pré-candidatos pró-renovação. Aí eles colocam agora na pré-campanha, não votem na velha política, não votem quem já se elegeu. Isso também pode ser um problema? É arriscado ou é tranquilo? Eu diria que é um risco médio, né? Porque você não está pedindo voto. Você está dizendo em quem a pessoa não deve votar, né? Dependendo do contexto, dependendo de quem são seus concorrentes, né? E se a pessoa, né, dependendo de como é que está o embate naquelas eleições, são eleições muito acirradas e que você pode esperar que vão ser muito judicializadas, é muito possível que isso aí seja um problema, né? A gente não sabe como que vai ser julgado, mas é um risco médio. A gente também precisa falar para todo mundo, né, para todos os usados, que essa questão também depende de se alguém está te fiscalizando, né, e vai te denunciar. Quer dizer, pode ser que ninguém te denuncie, ou pode ser que você esteja fiscalizando os colegas e denuncie. Então, por isso, às vezes, acontece e não acontece, que também é comum alguém chegar e me falar, mas esse clã fez na outra eleição e não deu nada. Eu falo, veja, você está arriscando, né, então aí você paga para ver. Você paga para ver. Pode não dar nada por vários motivos. Primeiro, porque ninguém denunciou. E segundo, porque foi denunciado, mas a decisão do TRE, né, ou do juiz eleitoral foi favorável à publicidade, né? Tem um professor aqui de Minas Gerais de Direito Eleitoral, que eu gosto muito dele, ele sempre fala que a maior parte do direito eleitoral, ele está numa zona cinzenta. Porque todo ano tem coisas novas. Então, assim, não está nada previsto expressamente na lei. Então, a gente depende um pouco da interpretação dos tribunais, né? Por isso que a gente sempre fica vendo o que o TSE está falando sobre isso, porque às vezes as decisões do TSE oscilam, né? Então a gente tem que trabalhar com riscos, né? A gente não sabe exatamente como vão ser decididas, então a gente tem que trabalhar com risco. É um risco alto, é um risco baixo, é um risco médio, e eu acho que esses riscos também, você ter um advogado te ajuda a entender o risco no seu local, né? Porque seu local vai depender é o seu TRE? Como que tem sido as interpretações do seu TRE? Como que é o seu cenário? Tem muitos candidatos, vai ser uma eleição que vai ser muito judicializada, né? Como é que vai ser? Né? Então a gente tem que trabalhar assim com riscos. E o tanto que o candidato está disposto a arriscar ou não. Não, ele é outra questão, né? Eu posso falar, vamos juntos, essas questões aí. De boa? Sim, eu acho sim. Alguém perguntou aqui. Sim, você pode falar que é pré-candidato. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, né? Se você pode falar que é pré-candidato. Sim, a pré-campanha é para isso, né? Você pode falar que você é pré-candidato, você pode expor suas opiniões, você pode expor seus projetos, né? O que você pretende para o município. Você só não pode pedir voto e nem utilizar expressões que remetam a um pedido, né? Um chamado do eleitor eleitoral, né? Um chamado eleitoral do eleitor, vamos chamar assim, né? Que você está chamando ele com a intenção de que ele vote em você, né? É isso aí que não é permitido. Outra coisa também que não é permitida e é muito perguntada. Eu posso agora na pré-campanha por uma faixa, Feliz Dia dos Pais, ou posso pôr um outdoor com minha cara?
Fala aí pra gente. Bom, veja bem, já teve precedentes do TSE que autorizou essas questões de faixa, não em bens públicos, tá, gente? Porque em bens públicos não pode, mas se você quiser colocar nos bens públicos, eu acho arriscadíssimo, assim, poste, né, essas coisas. Mas se você quiser colocar, por exemplo, uma faixa na porta da sua casa, felicitando as mães, por exemplo, pelo Dia das Mães, pelo Dia dos Pais, né, felicitando o aniversário de alguém. Isso é permitido, assim, num contexto pequeno, né? A partir do momento que você começa a sair espalhando na cidade inteira, faixa, 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 você já começa a trazer um problema maior, inclusive em relação aos gastos, né? Porque o gasto na pré-campanha também não pode ser muito alto, porque pode gerar, inclusive, uma condenação por abuso de poder econômico, que gera até uma cassação, né, de mandato ou de registro, dependendo do momento. Explica para o pessoal o que é exatamente esse abuso de poder econômico. Gente, estão falando que meu áudio tá baixo, mas meu som tá lá no talo. Eu vou gritar um pouco mais, tá? Para mim tá bem alto seu áudio. Gente, Tá, o abuso de poder econômico é uma situação que a lei trouxe para garantir a isonomia nas eleições, né? Para garantir que um candidato que tem mais recursos não saia tão à frente de um candidato que não tenha, né? Por isso que essa legislação eleitoral ela é tão intervencionista, né? Ela tem tanta regrinha assim, para propaganda, para prestação de contas, enfim, para tudo, né? Para evitar que os candidatos que tenham recursos próprios ou que tenham recursos de empresas que os apoiam, saiam na frente e tenham uma vantagem muito grande em detrimento da maioria que não tem esses recursos. Então, não pode gastar muito. E quando fica configurado que você gastou muito, que você abusou do poder econômico, você pode ser condenado por isso, e isso pode gerar uma cassação de registro ou de diploma, e pode levar, inclusive, até uma inelegibilidade. Mesma coisa com doação de cesta básica, máscara ou diferente? Não, a doação de cesta básica, ela é uma vedação agora, que está sendo, inclusive, vai ser iniciada a partir de amanhã, né? Na verdade, acho que no ano eleitoral, né? Na verdade, não é possível fazer doação. A administração pública não pode fazer doação de bens, de brindes, de nada desse tipo. Mas né? é pré-candidato, não é ele? Quer dizer, eu, Nerea, sou pré-candidata. Aí eu posso me dedicar a distribuir cesta básica e bater foto? Não, entendo que não. Não, sim, porque é uma forma de você pedir votos, né? Você pode configurar, inclusive, captação ilícita de sufrágio, que é a famosa compra de votos, que é um crime eleitoral. Então, você trocar bens por voto é um crime eleitoral. Aí você distribuir cesta básica, distribuir brindes, pode ficar configurado em qualquer momento, não apenas na pré-campanha. Então, eu acho um risco alto. E agora vamos para outro ponto super importante. Amanhã é uma data específica, né? Tanto para quem é atualmente representante, né? Ele tem que ficar atento, mas também para os prés que estão aqui, tem que monitorar, né? Os rivais. Claro. Vocês já sabem que se você não denuncia, não vai acontecer nada. Então, você tem que ficar de olho. E a Noelle vai explicar agora para vocês, justamente, né? O que são essas questões que vocês têm que vigiar. Ou evitar, se vocês já têm mandato. A legislação traz algumas condutas que são vedadas para os agentes públicos, né? Então, não é só para os candidatos, é para os agentes públicos. Algumas condutas são vedadas somente para os agentes públicos que ocupem cargos que estão na disputa, né? Então, nesse ano seria vedado para o prefeito e para os vereadores. Mesmo que eles não sejam candidatos, a vedação vai alcançá-los também. Né? Então, ele não pode, por exemplo, autorizar publicidade, fazer publicidade institucional, tá? Então, se a Câmara, né, ou a Prefeitura sempre veicula aí na mídia tudo que ela faz, tudo que ela já fez, né? Isso aí tem que parar a partir de amanhã. Não pode fazer pronunciamento em rádio, tá? Não pode realizar, isso é muito importante, gente, despesas com publicidade institucional que excedam a média dos gastos dos últimos 3 anos, tá? Não pode distribuir bens, né? Só fala aqui para eles, como que você consulta, né? Porque você disse que não excede o que vem sendo habitual. Como a pessoa vai conseguir comprovar isso? Às vezes a pessoa... Olha, claro, isso deveria estar disponível no portal da transparência, né? Todos os órgãos públicos são obrigados a publicar, né, essas informações, mas a gente sabe que a realidade nem sempre é assim, né? Nem todas as câmaras municipais têm o portal da transparência,
Nem todas as prefeituras têm o portal da transparência, mas é direito do cidadão acessar essas informações, sabe? Então, se no seu município não tem esse portal, você tem que tentar chegar lá na prefeitura e pedir essas informações, né? Se não te concederem essas informações, você pode até mesmo fazer um boletim de ocorrência e ajuizar uma ação posteriormente. Porque são informações que estão à disposição. Primeira dica. Sim, pode falar. Aqui, né? Leia na lei de acesso à informação, porque se você não está conseguindo ter acesso a esses dados, você vai ter que correr atrás, minha gente. Tem que se virar, tá? Sim, com certeza, com certeza. Então, Noélia, agora, né, a gente já falou um pouquinho do que pode e do que não pode. Agora eu quero falar daquelas áreas cinzas, né? E aqui vem no assunto do milhão. Impulsionamento. Sim, não. Advogado fala sim, outros falam não. Vamos lá. Bom, realmente é uma zona totalmente cinzenta, né? Porque a gente não sabe exatamente se pode, se não pode. A legislação não fala nada. O posicionamento do TSE é oscilante, mas no meu entendimento, o meu entendimento como advogada é o seguinte, a gente tem percebido, né, a partir das resoluções que foram publicadas ano passado, que o TSE, já falei isso aqui, que o TSE tem dado uma prevalência maior para a liberdade de expressão em detrimento da legalidade estrita, né? Então, eu não acho que seja problemático fazer impulsionamento na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de voto nesse impulsionamento, né? Que seja um impulsionamento que fale de ideias, que fale de opiniões, que fale, por exemplo, sobre uma situação que está acontecendo no seu município, né? Ou sobre alguma né, a pessoa, que fale quem que ele é, sei lá. Ou que apresente, né, uma pauta que ele defende, que vai ser o mote da campanha dele. E uma coisa muito importante que eu acho que é a mais importante de todas para se observar é o gasto com isso, né? Porque, mais uma vez, a gente não tem prestação de contas da pré-campanha. Então, é muito importante que não seja um gasto excessivo com qualquer tipo de ato na pré-campanha, né? Qualquer ato que você fizer na pré-campanha, você vai gastar, isso é inevitável. Mas que não seja um ato que gaste excessivamente. E deixa eu dar um alerta aqui para o pessoal. Tem muito pessoal que acha que ninguém vai ficar sabendo. Meu amigo, tem uma coisa no Facebook que chama Biblioteca de Anúncios, que ele te delata. Ele fala quantos anúncios você tem rodando, tá? Então, não pensa que você vai na calada da noite, vai pôr 50 anúncios e ninguém vai ver. A pessoa pode ver, pode entrar com essa denúncia e atenção, porque se isso prosseguir, o juiz vai pedir para o Facebook e o Facebook vai entregar, né? Sim. E existe uma outra coisa que tem também, que chama-se pessoal contratado da campanha para fiscalizar os adversários. Gente, eu já vi muito em campanha que eu trabalhei, assim, né? Os adversários fiscalizando até o panfletinho, olhando se o tamanho da letra tá correto. Tem uma regrinha que fala que o nome do vice tem que ser 30% o tamanho do nome do titular. Então, conferindo na reguinha se o tamanho tá correto, se o CNPJ da gráfica, se tá todos os nomes dos partidos, das coligações. Então, tem gente contratada, tem campanha que contrata gente só para fiscalizar o adversário. Só para pegar essas pequenas coisinhas. Imagina, anúncio no Facebook é super fácil de pegar, né? Então fica atento. Só recapitulando, então a Noelle disse, tá, que na opinião dela, como advogada, entende que você pode impulsionar sim, mas atenção, não sobrepassa, né, quantidades e cuidado com o que você está impulsionando. Se você coloca, tipo, vamos transformar o município junto, você já está numa área cinza demais, né? Mas atenção, gente, porque a Noelle não tem como garantir para vocês que não terá problemas, tá? Porque igual ela disse, agora não tem nada. Não, é porque depois o pessoal fala, vocês falarem, gente, tem que entender, né? Direito eleitoral é aquilo, é um pepino. É isso mesmo. É claro que, né? Advogado nenhuma área do mundo te garante o resultado, né? Nem eleitoral, nem nenhuma outra. Porque tudo depende da interpretação de uma outra pessoa, que são os juízes, que são os tribunais, né? Que é o TSE. Mas, assim, tendo como base o cenário, né? E tendo em vista, assim, que é permitido impulsionamento na campanha, né? Alguns atos na pré-campanha são permitidos em outras plataformas. Então, eu não vejo por que proibir. Né? Não quer dizer que qualquer impulsionamento que você fizer vai ser ok, né?
Então, tome muito cuidado com a quantidade de impulsionamento. Se você resolver assumir o risco, tome cuidado com a quantidade de impulsionamento que você vai fazer, com o dinheiro que você vai gastar e também, e principalmente, com a linguagem que você vai utilizar. Né? Porque se tiver pedido explícito de voto, as palavras mágicas ou qualquer expressão que entenda-se que você está chamando o eleitor com o intuito de que ele vote em você, pode ser um problema. Para o Wagner, pode sim impulsionar a biografia do candidato, tá? É o que a Noelia acabou de falar. Só cuidado aí com quantidade, com essas palavras mais específicas e tal. Outra questão que é assim, pepino, né? Muita dúvida e tem posicionamentos diferentes. Identidade visual. Pode utilizar a mesma? Melhor mudar? Você está arriscando? Eu entendo que a identidade visual, apesar dela não ser um pedido explícito de voto, ela é uma menção explícita à sua campanha, né? Então, eu acho que é um risco médio. Eu não recomendo, né? Meus clientes que me perguntam a esse respeito, eu geralmente não recomendo, né, que você utilize a mesma identidade visual. Né? Porque você está fazendo uma menção expressa à sua campanha, né? Que vai ficar configurado, obviamente, lá para frente, quando você lançar a sua campanha. Mas o TSE, quando ele vai fazer a investigação, ele analisa desde a sua primeira conduta, né? Então, você recomenda mudar, né? Muito mais simples, só para garantir que não vai ter problema. Não significa que com certeza você vai ter, mas se você não quer susto, se o orçamento não tá para isso, porque imagina, né? Se você se elege e paga a multa, ok, mas se você não se elege e ainda ganhou a multa, né? Aí vem no desespero depois. Então, se você quer evitar, já sabe. É uma análise de risco que você tem que fazer junto com o seu jurídico e junto com o pessoal do seu marketing, né? Porque o pessoal do marketing vai falar, olha, essa publicidade vai te dar uma visibilidade muito grande, vale o risco. Ou então o pessoal do marketing vai te falar, olha, não precisa, a gente pode usar outros meios, enfim. É um risco que você tem que calcular. Olha, com sua... eu vou falar uma coisa. Se você não quer garantir que vai levar uma multa, trabalhe agora com um certo padronagem, um certo estilo na tua rede social que passe profissionalismo e as pessoas te identifiquem. E depois você muda, sabe? Como se você estivesse fazendo uma transição, uma mudança, né? Aquela coisa. Por exemplo, a Sadia tinha antes um estilo, a Sadia mudou, né? Agora somos mais, estamos dizendo, e o Di uma repaginada no visual. Então, né? Alguma coisa assim, só para ter os dois pontos. Conhecido de um jeito agradável, não brincar muito jurídico, né? Noeli, vídeo de lançamento de pré-candidatura, aquela coisa que a gente estava, né? Tem muita gente falando já das propostas no vídeo, tem muita gente convidando para conversar no WhatsApp. A gente vê todo mundo falar, mas estão fazendo. De novo, fala pra gente. Bom, perigoso? O vídeo em si, não acho problemático você fazer, né? Não vejo que tem problema nenhum falar das propostas, falar da sua trajetória política, das coisas que você já fez, das suas opiniões, né? Enfim, o que eu acho problemático é estas expressões que podem ser consideradas pedido de voto. Venha, clique aqui, entre comigo, porque você está chamando o eleitor com a finalidade eleitoral. Isso está claro, né? Para que você estaria fazendo isso? Não quer dizer que você vai ter problema, porque pode ser que o TRE da sua região tenha um pensamento diferente, ou pode ser que ninguém denuncie aquele vídeo seu, entendeu? Então, assim, não é garantia. O vídeo em si não é problemático. Noeli, e se eu não tivesse me declarado pré-candidata, que dizia, eu sou Nerea normal nas minhas redes sociais, e aí eu estou chamando o pessoal para trocar ideia. Tipo, se você concorda comigo, vamos conversar, tá ok? Ou depois, se eu me candidatar, vai me dar problema? Depois, se você se candidatar, vai ser o mesmo problema do que se você tivesse anunciado sua pré-candidatura. Não faz a menor diferença se você se anunciou ou se você não se anunciou. O que importa é se você depois vai se registrar. Porque mesmo que você não tenha se anunciado, quando você se registrou, esse período anterior considera-se pré-campanha da mesma forma. Tá. Noeli, mais uma pergunta, aí a gente faz um resumão de tudo que foi dito para quem chegou atrasado, e aí a gente abre, né, que viu um monte de perguntas, então, né, se a gente continuar, vai ficar muito demorado. Mas só mais uma. Você pode ficar na rua, por exemplo, dando um papelzinho com sua história e com suas ideias, quer dizer, eu penso que nosso município precisa disso aqui, sim ou não? Ou eu posso só da minha história? Não, eu entendo que sim. Você pode sim fazer esse panfletinho. Tem muita gente que manda carta pelo correio, né? Ou tinha, né? Não sei se isso ainda existe, mas ainda tinha muita gente. Esse tem... o correio vai voltar com força.
Pode acontecer, isso não é problemático. Você pode falar das suas propostas, do que você acha que o município precisa. Você só não pode pedir voto explicitamente ou usar aquelas expressões que podem configurar um pedido explícito de voto, né? Beleza. Então, vamos recapitular e vamos para as perguntas, né? Que sexta-noite ninguém quer ficar aqui 100 horas. Vamos lá. Você pode falar de você, né? Da sua história. Você pode falar do que você pensa sobre o município, do que te interessa e por aí vai. O que você deve evitar, com certeza, é aquelas expressões que não são literalmente vota em mim, mas que são sugestivas disso. As famosas palavras mágicas, né? Que a Noelle disse. Nada de outdoor nem faixa em poste público, etc, etc. Né? A faixa você pode até utilizar, mas o outdoor já tem precedente do TSE dizendo que por ser um gasto excessivo não seria permitido na pré-campanha, porque é um gasto alto você colocar um outdoor. Foto com número de urna também não, gente, de jeito nenhum, tá? Jamais. É outra coisa que também vai dar problema. Agora, condutas vedadas para agentes públicos também não pode fazer, né? A partir de amanhã, então fica atento se você tá nessa situação, não faça. E se você tá vigiando, então fica de olho, né? Para conseguir ver isso. E por Isso último, mesmo. as grandes áreas cinzas, né? Que é impulsionamento e identidade. Recomendações da Noelle. Identidade, melhor você trocar para garantir. Impulsionamento, você pode fazer sim, mas presta atenção com quantidade de grana, né? O pessoal tá vendo lá no gerenciador de anúncios quantos anúncios tu tem, etc, etc. E com as palavras, né? Com as expressões. Então, de repente, sei lá, impulsiona coisas que você sabe que com certeza não tem nada que seja questionável, né? Esse seria o resumão. Eu acho que é mais seguro, assim, na minha opinião, é mais seguro você impulsionar questões que falem de projetos políticos, né? E que não tem um cunho eleitoral, assim, né? De chamar o eleitor. Projetos políticos, né? O que você acha que deve ser implementado, enfim. Ou então, sei lá, seu posicionamento sobre determinado assunto que aconteceu, uma pauta, né? O que você já tem feito na sua vida, enfim, esse tipo de coisa, né? Então, pronto, vamos lá para as perguntas que eu já vi que tem um monte, né? Mas vamos lá rapidinho, né? Porque, nossa senhora, se ficar aqui para todas... Gente, tem pessoal que fala que tá me ouvindo, pessoal que não. Eu espero não estar deixando surdo quem está ouvindo, né? Porque eu já tô aqui, né? No talo. Vamos lá. Nossa, cada dia tô pior. Um pré-candidato postou tema de perfil do Facebook com eu apoio. Isso pode? Um pré-candidato postou o quê? Eu apoio. Hashtag eu apoio. Depende, apoia o quê, né? Você apoia o quê? Você apoia, por exemplo, um movimento que está sendo lançado no seu município que é feminista, por exemplo. Tudo bem, você pode apoiar o feminismo. Você pode apoiar uma luta antirracista. Né? Depende do que ele está apoiando. Você está apoiando o candidato, aí já eu acho talvez problemático. Beleza. Adesivo perfurado em táxis? Pergunta. Não pode, gente. Táxi não pode fazer campanha, tá? A lei veda que permissionários e concessionários de serviço público doem para campanha. Então, usar o táxi é uma forma de doação, né, de bem. Então, não poderia. Em táxi, não. Em veículos particulares, sim. Tá, então ficou claro, né, aqui para... Nossa, gente, Islaine, Alexia, não sei o nome, me desculpe, eu sou ruim. Helder, nosso aluno do método pré-campanha na prática. Pré-campanha vai até o dia 26, Helder. 27 já começa a campanha real oficial. Aí tu já pode pedir voto para Deus e o mundo, né? Gabriel disse... Você só tem que tomar cuidado para gastar, viu, Helder? Porque você só pode fazer gastos eleitorais depois que você já tiver aberto sua conta. Então, dependendo do dia que você registrou sua candidatura, até o período aí que você abriu sua conta, você só pode começar a fazer propaganda depois que você tiver sua conta aberta. Então, né, faz logo rapidinho tudo, né? Para garantir que no dia 27 tu já vai estar com todo o Gabriel pergunta, card escrito pré-candidato com número e sigla do partido pode ser considerado santinho virtual? Então, aqui vem aquela dúvida, né? Se você é candidato a vereador e é só o número do partido, poderia ser perigoso, mas não é com certeza, né? Mas se você é candidato a prefeito e você põe o número do partido, com certeza você lascou, né? Sim, porque o número do partido vai ser o seu número, né? Se você é candidato a prefeito. Então já é um problema. Beleza. Isso. Aqui, Bernardo pergunta, teve vários radialistas aqui que disseram em seus programas o porquê do afastamento de seus respectivos programas, dizendo que seriam pré-candidatos. Isso pode? Não considera campanha antecipada? Não, não tem problema. A data pode. A data para os radialistas se afastarem, ela mudou agora para 11 de agosto, né?
Então, eles devem ter se afastado agora. E não tem problema eles explicarem o motivo do afastamento, não tem problema algum. Eu vi muito Totalmente lícito. pessoal que se afastou. Eu vi muito Sim. pessoal que se afastou e justamente aproveitou esse momento, né, para anunciar, para falar, olha, eu estou saindo porque eu estou numa nova empreitada, vou ser pré-candidato, né? Nerea Sim, não Tabachi tem nos diz problema. algo. Nossa, Anderson, espero não estar te deixando surdo, né? Olha aqui, o Pedro disse, Nerea, se você for pré-candidato, eu retiro a minha para te apoiar. Não, você nunca não. Aliás, eu nem posso, né? Porque não tenho nacionalidade. O Rafael disse, doação de máscara? Não, doação de máscara não. Evita que pode ser furada, né? Existe Assim, né? exceção na pandemia? A Ele legislação perguntou. excepciona emergência e calamidade pública. Ah, Então, então de ele colocou repente, isso. Ele é, perguntou se agora, pela pandemia. sim, mas o que que acontece? A legislação excepciona emergência e calamidade pública, só que a gente não sabe exatamente. Provavelmente, né, uma pandemia de Covid pode ser, né? Tem todos os elementos para ser classificado como emergência ou como uma calamidade pública. Então, é uma zona aí que tem um risco menor, tá? Mas só porque nós estamos numa pandemia e que a máscara, né, tem, enfim, as utilidades que ela tem aí para a pandemia, tá? Mas Então, é um cuidado, porque risco. juiz, né, poderia entender aquele nível de risco, né? Você está arriscando. Mais ou menos isso, né? A gente É, não tem certeza. Olha meu mentorado Wagner, que pergunta que ele fez. Escuta aqui. Participar de treino de ginástica com um mega café da manhã. Não é café, é mega café da manhã. Eu não sei o que eles colocaram, né? Com certeza mais do que mamão. E fazer um momento de reunião com os atletas, pode. depende um pouco do que, como é que vai ser essa reunião, né? E Com os onde, né? atletas. E assim, o que, que ele vai falar nessa reunião? Se for uma reunião só para lançamento da pré-candidatura e utilizando, sempre tomando aqueles cuidados para não pedir, né, pedido explícito de voto, as palavras, né, as palavras mágicas, ou qualquer menção expressa à candidatura, à futura candidatura, é problemático. Mas se for só para lançar a pré-campanha, não tem problema. Mesmo que Lembrando os seja um limites, café tá? aí financiado pelo candidato. Sim. Não tem problema ele ter comprado o café ou o café tem que ser trazido cada um numa coisa, só para ele não ser. Não, não, eu não acho, eu acho que é um risco assumível. Acho um risco assumível. Ô, Wagner, a Noelle disse que é um risco assumível. Se você quiser assumir, pode ir em frente lá, né? Doação de máscara a gente já respondeu. O que é vedado aos agentes públicos? Noelle, faça um resumão super rápido. Ó, é uma lista enorme que a legislação traz, tá? Mas a partir de agora, de 3 meses, porque tem algumas condutas que são vedadas no ano eleitoral, então elas já estão proibidas desde janeiro, né? Agora, as que vão começar agora, né, no caso seria amanhã, né, a partir de 15 de agosto, não pode veicular publicidade institucional, não pode fazer pronunciamento em rádio ou TV, não pode realizar despesas com publicidade que excedam a média dos últimos 3 anos, né? Que mais? Não pode participar de inauguração de obra pública, não pode também. Não pode contratar shows artísticos para animar qualquer tipo de inauguração, mesmo que não seja obra. Ô, Noelle, não sei se você viu, acabei de postar nos stories que o TCE já se pronunciou sobre Laimício. Então, galera, Laimício, ó, já se pronunciou, tá fora, tá? Fora, Cuidado né? Era o que eu imaginava, né? Era o que eu na tua imaginava. live que vai dar pepino. Não, é o que eu já imaginava. É como se fosse um showmício virtual, né? Eu É, você achei disse, isso. a Noelle já tinha avisado o pessoal, né? Então, para É, vocês verem, a Noelle acertou. A professora Daniela disse, muito bom no bate-papo, parabéns, muito obrigada. O Rafael tá chamando obrigada. a Amanda, que deve ser do equipe dele ou colega, né, para fiscalizar. Então, ó, eles já estão ficando atentos aí, né? É aconselhável fazer Ótimo. anúncios pré? Olha, Gi, claro, isso é como tudo, né? Eu não vou te mentir. Você fazer anúncio vai aumentar a tua visibilidade, porque, veja bem, com R$ 10, né? Bom, 10 não, porque agora é 7, né? Então, 7 por 7. Por R$ 50 na semana, tu vai conseguir que muita gente mesmo te veja. Tu alcança, sei lá, pode ser umas 10 mil pessoas, se você configurar o anúncio certinho, né? Então, tem muito potencial. Só que aí a gente está falando de novo naquela questão do risco, se você quer assumir ou não. É claro que é melhor do que nada, né? Porque a fase da pré-campanha, de fato, é para você construir seu nome, as pessoas começarem a te conhecer, para você sair na vantagem do que não, né? No dia 27 está se apresentando pela primeira vez. Wagner, impulsionar biografia pode, tá? Sem problemas.
Professora Daniela disse, posso fazer um grupo público no Facebook como pré-candidato? Sim, desde que você não faça as questões que são proibidas na pré-campanha. Pedir voto, utilizar as expressões, né, que podem chamar o eleitor para votar em você. Se for um grupo para discutir ideias, não tem problema nenhum. Aham. A Ademar fala assim, temos um pré-candidato a prefeito que é ficha suja, inclusive rejeitado pela Câmara de Vereadores. Ele poderá manter a candidatura? Se ele for realmente ficha suja, né, se ele tiver incluído lá nas condições que a lei da ficha limpa determina para a candidatura, você pode impugnar o registro de candidatura dele, né? O registro dele pode ser impugnado, né? Se ele se candidatar. Provavelmente, se ele for mesmo ficha suja, quando ele pedir o registro, o TRE vai negar, né? Porque o TRE verifica essas questões. Mas se o registro dele for concedido, você, se for candidato, por exemplo, tem legitimidade para ajuizar uma ação de cancelamento de registro, né? De questionamento do registro por esse motivo. Aham. Mas uma aluna, Tem que ver né, da gente. Veja bem, sexta-noite à feira e eles estão aqui, ó, trabalhando duro. Depois dirão que foi sorte, né? Nossa, eu sempre falo errado. Aqui, Matsunaguna Assessoria. Nossa Senhora, gente, foi um dos nomes mais fáceis para gringa. Ela colocou assim, pode falar o que foi feito quando era líder comunitário? Pode falar. Sim, pode. Você pode falar todos os projetos que você já realizou e que você pretende realizar. Aham, beleza. A Lita Stephanie falou, gente, mas é muito complicado. Acha que falta maior firmeza sobre o que pode e o que não pode, vindo do TRE. O ambiente digital proporcionou inúmeras raízes que precisam ser identificadas e classificadas. Com certeza, a gente super mega concorda com você. Mas é doido. A melhor situação seria se tivesse uma lei, né? Uma coisa prevista legislativamente, que aí pronto, já ficava definido. Mas a gente sabe, sempre depende, sempre temos aí essa zona cinzenta, como todo direito, né? Todos os ramos do direito têm essa zona cinzenta que depende das interpretações dos tribunais. Também a gente tem que falar, né? Igual aconteceu com o lá início, né? E agora com o impulsionamento de anúncio. A cada ano, a tecnologia, a evolução vai trazendo coisas que a gente não tinha, né? Então, sempre tem que ter aquela, né? E que a legislação não previa, não tem como prever tudo, né, que vai existir. A Nathalie perguntou, descompatibilização, você recebe se é trabalhador efetivo? Noelle, eu não tenho a mínima ideia, pode falar. Você pode pedir licença, a licença pode ser remunerada. Depende se você encaixa lá na legislação que regula o seu órgão, né? Não sei qual que é o seu órgão. Mas sim, você pode pedir uma licença remunerada. Pode terminar, formado. Não, já acabei. O Rafael disse, pode usar máscara personalizada com alguma frase ligada ao pré-candidato? Imagino que seja pré, né? Ele seja candidato, mas tudo bem. Se for candidato na época da campanha, pode, né? Seria uma coisa totalmente nova, né? Ninguém nunca previu uma propaganda eleitoral numa máscara. Mas eu entendo que sim, se não está vedado, a gente tem que entender que pode. Mas na pré-campanha, depende do que você está escrevendo nessa frase, né? Então aí você tem que tomar cuidado. A pessoa que perguntou sobre a hashtag e o apoio voltou de novo, só que eu fiquei confusa. Ele disse que uma hashtag para os amigos utilizarem, então não acredito que os amigos que estão colocando eu apoio e o nome do pré-candidato. Mas aí é os outros, né? Não é o pré-candidato. Então, como que fica? Os outros podem utilizar, mas também com cuidado, porque eles não vão ser condenados à multa, né? Porque a multa quem paga, né? Quem é condenado à multa é o candidato, né? Se ele fizer alguma conduta que não pode, né? Alguma conduta ilegal. Mas, se chegar ao ponto de ser configurado abuso, o abuso pune também as pessoas que praticaram, mesmo que elas não sejam candidatas. Então, pode fazer, mas não, né, desreguladamente, assim. Noelle, outra coisa super importante que ninguém perguntou, mas eu vou colocar porque tô afim, né? Desculpa aí, mas eu acho que muita gente vai se deparar com isso. Quando você anuncia que é pré-candidato e então vem aquele colega e fala, meu futuro vereador, meu futuro prefeito, o que você deve fazer para, né, não cometer aquele erro que já tá lá o outro preparado para o print? Nossa, boa pergunta, assim, não responda, não dê corda para esse. Nem curte, nem faz nada, né? Melhor ficar quieto. Você não tem culpa do que as pessoas estão comentando, mas as pessoas podem
apoiar você também, não tem problema, né? Mas Mas, não, gente, não. presta atenção, porque essa aqui é uma coisa muito besta, mas é uma das que eu tenho visto causar mais problemas, tá? Por isso que eu lembrei agora e falei, não, vou colocar, porque eu garanto que alguém já falou assim, ah, muito obrigada, fico lisonjada, isso mesmo, vamos em frente, né? Com certeza, a gente sempre quer responder, né? O Pedro colocou aqui também que nem Uber, nem 99, nem outros aplicativos, tá? Assim como o táxi, nenhum deles. Uhum, uhum. O Ricardo Castilho, que também é habitual, disse o que pode acontecer com um pré-candidato que coloca um banner em sua foto de capa do Facebook e um santinho seu em sua linha do tempo. O banner está com logotipo, slogan e número de campanha. Eita vida, você está com o número de campanha, né? Printa Ele e pode manda ser esse condenado a aí. uma multa, né? Ele pode ser condenado a uma multa que varia de 5 a 25 mil por propaganda irregular, né? E dependendo da situação, né? Ele pode ser condenado por abuso de poder econômico, dependendo do gasto que ele gasto, né? Que ele despendeu aí É no para Facebook, fazer é no essas Facebook. É no Facebook, não é no ele. Facebook, né? Então ele pode ser condenado por uma propaganda irregular, uma propaganda eleitoral extemporânea, né? Que está sujeito a multa de 5 a 25 mil ou o valor da publicidade se ele for maior. Eita pai, né? Deus que me livre. Ah, o E pré-candidato tem postar a foto. reiteradas publicações, ele pode ser condenado várias vezes, né? Cada publicidade que ele posta, ele pode ter uma condenação. Enfim, o jurídico Gente, do adversário fica lá em cima para poder processá-lo. eu vou te falar, nas Vai majoritárias que eu printando aí, vai trabalho, printando e vai voltando. Para quando ele registrar a candidatura, você já vai lá distribuindo aquele tanto de ação, deixa tudo pronto. nas majoritárias que eu estou assessorando, minha amiga, print está na ordem do dia. Toda hora, eu estou dentro do grupo do jurídico, né, para ter essa articulação. Toda hora pipoca lá, né? Print de alguma coisa. Isso sim, tá certo, tem que fazer isso. Então, Graciela, a gente respondeu, mesma coisa com Uber. Veículos que transportam criança, mesma coisa, né? Também não pode, igual tá. Não pode o quê? Pessoal Não, que entendi. veículo que transporta crianças, igual que Uber e táxi, também não pode? Também não pode, também não pode. O Gustavo Careca, pré-candidatos que estão na linha de frente no combate ao Covid-19 com relação à descompatibilização. Como funciona? Se essa linha de frente é um serviço público que você presta, né? Se você trabalha, por exemplo, no posto de saúde e tal, você. Não, eu não entendi a pergunta. Ele está perguntando se ele tem que parar de trabalhar, é isso? Eu acho que ele está É, perguntando se médico, enfermeiro também precisa sim, descompatibilizar. Eu sim. acho que isso. Se for um serviço público, sim. Sim, sim, sim. O Franklin Rosa, eu não sei se é o Franklin Rosa da minha equipe que está querendo colocar aqui para vocês aprenderem, não sei, outra pessoa perguntou: tenho que ter site para anunciar? Ai, meu amigo, você tocou no assunto, né? Vocês sabem que o Facebook agora está fazendo aquele processo de autorização, né? Se você não pede essa autorização, você não vai conseguir anunciar na campanha. E agora na pré, ele está travando anúncio que fala sobre assunto social. Às vezes você não está falando de que é pré-candidato, mas você está falando de uma pauta social. E ele entende isso agora como categoria especial e está travando. Então, se você quiser fazer, vai ter que fazer esse processo, tá? Que são 4 fases. Autentificação da identidade. Gente, não é só a autentificação, tá? Se você só fez isso, vai em frente que tem mais pepino. Criação do rótulo. E aí que tá essa questão que você falou. Na criação do rótulo, para o que você precisa, o que a justiça vai te exigir é o pago por e o propaganda eleitoral. E para esses 2 rótulos, tu precisa sim, tá? De um domínio e de um e-mail com domínio próprio. Nem Gmail, nem Outlook, nem nada. Vai dar pepino, tá? Então, gente, quem não tiver, começa a correr atrás. Já pode rezar. Isso, para publicar tem que ter permissão, já, né? Mesmo aqui. Gente, vamos fazer só mais 2, né? E a gente vai, porque eu não paro de decidir um monte de perguntas, pessoal. Então, vou fazer mais 2. Eu lamento e a gente encerra, tá? Nos desculpem. Prefeito que vem para a reeleição pode inaugurar obras com vereadores que também vêm para a reeleição? Não, né? De jeito nenhum. Não. Nem o prefeito, nem o vereador pode participar de inauguração de obras a partir de amanhã. Olha, o Anderson, que também é freguês frequente, tem uma... Freguês é frequente, né? Aliás, cada dia tá pior no português. Ele tem uma pergunta interessante. Ele diz, sou agente de saúde. Posso colocar uma mesa na rua e continuar conversando com as pessoas e dando dicas de saúde sem adentrar ao meu local de trabalho? Uma mesa na rua
só para conversar com as pessoas sobre saúde? Mas e depois Eu que acho que você for pode. candidato? Pode ter problema? Sim, não, eu creio que não. Você tem que ver, né, essa questão de estar na rua, se não está atrapalhando o tráfego, né? Porque eu tô fazendo um paralelo aqui com a propaganda, né? Na propaganda você pode colocar uma mesinha lá, mas não pode atrapalhar o tráfego das pessoas, né? Enfim, dos pedestres. Então, assim, se você só está só falando sobre saúde, explicando sobre Covid, por exemplo, né? Quais as medidas de segurança em relação ao Covid, não vejo problema, não. O Balmir disse, jingles rodando nas ruas. Pode ser ano na campanha, sim, né? Na Porque com campanha aquelas pode. questões que tem que olhar de decibélio, de distância de xxx, mas isso a gente fala mais pra frente, né? Que já é campanha. Euclides, vereador, pré-candidato a vereador, pode fazer live sim, tá? De novo, o Anderson, prometo que é a última já dele. O médico pode colocar outdoor somente do seu consultório, mas com sua foto? Na pré-campanha, uai, é uma questão que é complicada, né? Tem precedentes no TSE condenando candidatos por utilização de outdoor pelo fato do valor ser um valor mais alto, né, de gasto. Então, eu acho que é melhor evitar, mesmo que não esteja anunciando pré-candidatura, se esse médico for candidato depois, pode vir a dar problema para ele, sim, já temos precedentes nesse sentido. Então, é bom Exato. evitar. Pessoal está pedindo um curso sobre como pedir autorização. Meu amigo, meus alunos vão ter esse curso na próxima semana. A gente vai ter um ao vivo, uma mentoria para colocar. Gente, já tem muita pergunta, não consigo mais não. Olha, Ricardo Castanheira disse, oi, vizinha. Acho que é para você, não é ele? É meu vizinho. Oi, Ricardo. Muito bem-vindo. Olha, o Mike disse, eu cometi esse erro, então não paga, tá? Carolina, que bom ter você por aqui, exatamente. Aí estão falando sobre o Uber que não equipara, etc, etc. Aí eu já não tenho a mínima ideia, né? Aí já é com a doutora Noelle, eu tô fora. O Uber e o 99, eles não são concessionários e permissionários de serviço público, né? Só o táxi que é. Mas eu acho, eu tenho o entendimento de que para estes fins, né, para fins eleitorais, pode se equiparar a um taxista, né? Então, vai depender também da interpretação dos tribunais, mas eu acho arriscadíssimo, acho um risco alto Ó, fazer. Carolina, saudade demais. Gente, e a última para Miriam, que também tem sido minha aluna, né? Então, eu lamento, mas não tem jeito. A última, Noelle, prometo. Ela falou sobre impulsionamento. Vamos frisar para todo mundo aqui. A Noelle disse que ela acha no entendimento dela que você pode sim, mas não é garantia de que nada vai acontecer. Tem um pequeno risco aí. Mas atenção à grana que tu vai pôr, tá? E as palavras que você está colocando nesse anúncio, beleza? Ficou combinado? Todo mundo pegou isso, né? Pode, mas com cuidado, com muito cuidado, com parcimônia, gastando pouco, dando prioridade a posts que vão falar sobre propostas, sobre a sua trajetória, né, sobre as coisas que você já fez, sem falar, pedir o eleitor para curtir, para compartilhar, para comentar, para seguir, enfim, isso aí eu já acho arriscado. Então, veja bem o que ela disse, que isso é muito comum, no famoso chamado para ação, né? O CTA, você vai evitar no impulsionamento. Olha o que ela acabou de falar, que às vezes a gente faz cagada na coisa pequena, né? Aí a gente tem que ficar bem atento. Ô, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Obrigado pela paciência, né? Uma sexta-noite, quase 9 horas da noite, eu devia escutar a Noelle e eu. Noelle, foi um prazer, muitíssimo obrigado. Você foi ótima, né? E a gente se vê Prazer por é aqui. meu. Você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo a todos pelas perguntas, falar que eu estou muito feliz de estar participando agora do time da Ousadia e que estamos aqui, estejam sempre ligados no nosso Instagram, que a gente sempre agora vai estar sempre dando dicas jurídicas, toda semana, várias vezes, todos os dias, toda notícia nova que tiver a gente vai comentar, tá? Então fiquem atentos aí. E muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui me ouvindo, né, perguntando, se interessando, né, pelo assunto. Ô, gente, faz um favor, alguém faça um print para mim de nós duas. É porque se eu faço no meu celular vai dar errado. Se alguém conseguir fazer o print e me encaminhar no direct, eu vou ficar eternamente grata, tá? E, gente, comenta, curte, compartilha. Ajuda a gente a chegar nos 10 mil, né? E comenta nos Já posts estamos novos quase da Noelle e chegando, do gente. Paulo. Para Estamos eles se quase, sentirem dá uma bem forcinha aí acolhidos. para nós. Tem que, né? Dar uma boa bem-vinda. Glória. E, gente, vocês também podem ir lá no Telegram, tá? Que tem mais conteúdo por lá. Beleza? Então a gente se vê. Beijão, pessoal.
Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.